Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou estudante de psicologia do terceiro semestre da Universidade Mackenzie. Hoje, fugindo um pouco do tema do canal, a gente vai falar sobre a teoria de Freud na linha do como ele enxergava o aparelho psíquico, o ser humano. E aí vamos entender tanto a primeira tópica quanto a segunda tópica, que são formas distintas, momentos distintos da obra dele, que ele entende o ser humano. Primeira tópica inicialmente, e depois a segunda tópica num segundo momento, mas com a teoria dele avançada, melhor estruturada. Para começar, é importante já trazer as palavras de cara, por mais que estranhas ou familiares que elas possam ser, que a primeira tópica ela é composta por o sistema inconsciente, o sistema pré-consciente e o sistema consciente. Enquanto que a segunda tópica ela é composta pela primeira mais a segunda tópica, que especificamente adiciona os elementos, chamando assim, do ego, superego e do id. Então, entendendo um pouco a primeira tópica a gente pode entender que o inconsciente é tudo aquilo que não está na consciência. E aí, conforme a gente for avançando nas explicações, vai ficar um pouco mais claro o que tem nesse inconsciente. Mas vale lembrar que o Freud, a teoria dele, a análise dele, a psicanálise, ela surge de um movimento de analisar aquilo que o homem não sabe sobre si mesmo, que está inconsciente, que não é acessível por ele mesmo e que não se contém no campo da razão. Então, o inconsciente seria esse objeto de estudo, num primeiro momento, de Freud. Como está escrito aqui no slide, o inconsciente é tudo aquilo que não está na consciência. Vamos entender isso um pouco melhor mais para frente. Num segundo ponto, num segundo sistema, seria o pré-consciente. O pré-consciente é como se fosse um filtro entre o inconsciente e o consciente. O consciente, por sua vez, é o sistema de percepção tanto do mundo interno quanto do mundo externo. Então, quando a gente vê alguém passando, vê alguém fazendo alguma coisa, quando a gente age, a gente percebe. Assim como a gente percebe, pô, tô com fome, tô triste, tô mal. Tudo isso que a gente tem nesse sentido de percepção estaria dentro do sistema consciente. A questão é que existe uma passagem entre o inconsciente e consciente, que quem regula ela é o que a gente chama de pré-consciente, como se fosse um filtro. Então existem elementos que, vindo do inconsciente para o consciente, o pré-consciente bloqueia, o pré-consciente não deixa voltar na sua forma original, que é um pouco do que a gente vai entender, e como eu coloco aqui no slide, o pré-consciente é o filtro entre o consciente e o inconsciente, seja para relembrar memórias antigas ou para impedir que elementos do id, que a gente vai mais falar mais para frente, venham para a consciência de forma pura. Para entender isso um pouco melhor, daqui a pouco a gente volta nesse tema. Então, o pré-consciente ele também tem um papel em relação às memórias de longo prazo que não estão na nossa consciência, de retomar, de resgatar isso no sistema inconsciente, para poder trazer a consciência. Bom, para poder avançar no conteúdo, avançar na relação das tópicas, é importante descrever um conceito bem fundamental para entender a segunda tópica e também a primeira tópica, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é uma tendência psíquica à satisfação imediata, enquanto o princípio da realidade é quando o sujeito ele se depara com a realidade e ele tem que adiar essa satisfação imediata, o que causa frustrações, etc. Para fazer um exemplo análogo, para ficar claro, é como se fosse o caso de uma pessoa que quer ganhar dinheiro. Ela pode escolher e roubar um banco, por exemplo. Nesse sentido, roubar um banco seria uma satisfação imediata, nesse contexto de metáfora. Só que isso estaria análogo ao princípio do prazer. O princípio de realidade imposto sobre aquela pessoa seria assim, por exemplo, ela pensar que se ela roubar um banco, ela vai ser presa e vai ser muito pior. Então, ela posterga essa satisfação imediata de ter dinheiro. Aí ela, por exemplo, arranja um emprego, começa a trabalhar, para que depois, enquanto ela ainda não tem essa satisfação, depois de um tempo, depois de vivenciar essa realidade, trabalhar e ganhar o primeiro salário, ela possa sim satisfazer esse desejo, de ter o dinheiro. Então, nesse sentido, o princípio da realidade é um postergamento da satisfação, enquanto o princípio do prazer é aquilo que nos dirige à busca do prazer imediatamente, de forma imediata.
nesse sentido. Não necessariamente prazeres imediatos, mas de forma imediata. Agora, falando um pouquinho da segunda tópica, eu vou ler os slides primeiro e aí eu vou começar a explicar. O id é regido pelo princípio do prazer. Localiza-se somente no inconsciente, fonte de todas as pulsões, tanto de vida quanto de morte. O que isso quer dizer? Freud postula que em nós, no nosso inconsciente, naquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos, existe um elemento dentro do inconsciente. Então, o id ele não é um inconsciente todo, é um elemento, chamando de elemento para ficar mais claro, mas é como se fosse um espaço no inconsciente, que não é todo ele, que é fonte de todas as pulsões. O que são essas pulsões? O id é um espaço primitivo, instintivo, que contém como se fossem os nossos desejos mais instintivos, relacionados, por exemplo, à sexualidade, à agressividade. E nesse sentido, seria o que a gente chamaria, por exemplo, de tanto de pulsões de vida quanto de pulsões de morte. As pulsões de morte relativas a de agressividade, e as pulsões de vida em relação à autoconservação, sexualidade, entre algumas coisas mais específicas que eu não vou entrar em detalhe agora. Agora, voltando um pouco para o ego. O ego é regido pelo princípio da realidade. Está tanto no inconsciente quanto no consciente. E é responsável por manter o equilíbrio entre as pulsões do id e a repressão do superego. Vou segurar um pouco e vou ler o superego e a gente já faz a esquematização. Superego é uma divisão do ego que funciona como um juiz interno, um delimitador de limites às pulsões do id que internalizamos, primeiramente com os nossos pais. Os superegos são os valores, expectativas, limites e proibições aprendidos. É tanto inconsciente quanto consciente. Então, aqui, esquecendo um pouco da primeira tópica, pensando em id, ego e superego, a gente pode pensar que o id é tudo aquilo que é primitivo, aquilo que é instintivo, aquilo que é pulsional, que é regido pelo princípio do prazer. Ou seja, ele quer se satisfazer de forma imediata. Ele quer executar aquilo de forma imediata. Só que, por exemplo, uma coisa que é primitiva, que é instintiva, que quer se realizar de forma imediata, num convívio social, não pode haver. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma pulsão de matar alguém, seja quem for, isso não pode acontecer dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um grupo de estudo, o que for. Então, as pulsões instintivas, primitivas, sejam elas quais forem, elas têm que ter um limite. E dentro desse limite, a gente pode pensar na figura do superego. O superego é aquele elemento, é uma divisão do ego, que eu já vou falar mais pra frente, que estabelece os limites, a repressão, os valores, as expectativas. É o nosso autocrítico, é o nosso grande julgador. E a gente começa a internalizar ele, por exemplo, quando uma criança morde o amiguinho, bate o amiguinho, e os pais logo em seguida falam: não pode, isso não pode, e, enfim, deixam de castigo, enfim. Dessa forma, desde então, desde a infância, a gente vai internalizando esses valores sociais, esses valores dos pais, da família, as expectativas, os nossos ideais, o que devemos ser, e é fonte muito de culpa, de proibição de cobrança. Então esse é o superego, que não é ruim, porque sem ele a gente talvez não conseguiria viver em sociedade, se todo mundo seguisse os seus instintos mais primitivos, sem conexão com a realidade. E portanto o ego, que é regido pelo princípio da realidade, ele serve como se fosse um mediador, tanto entre o id e o superego, de forma que no fundo, a busca pelo aparelho psíquico é de manter um equilíbrio, ou deveria estar mantendo um certo equilíbrio, uma certa homeostase, que nem fosse a satisfação plena das pulsões do id, nem fosse a repressão plena do superego. Claro que quando a gente diz de pulsões do id, a gente está falando de matar alguém, mas de algumas pulsões que podem se realizar, mesmo que sejam de outras formas, ou de alguma forma se realizar de uma forma saudável. Pontuado tudo isso, a gente tem a estrutura em que o id cabe essa parte primitiva, o superego essa parte repressora e o ego essa interlocução com esses dois campos. E por isso ele é tanto inconsciente quanto consciente, porque ele tá com essa regulação do que vamos fazer, como vamos fazer, de que forma vamos agir, lidando tanto com
imposições do superego quanto pulsões do id. E nesse sentido, não só o ego é inconsciente consciente, mas o superego também é inconsciente consciente. Quantos valores nós temos dos nossos pais ou da sociedade que a gente não pensa quando executa eles, a gente não reflete sobre eles, a gente nem percebe eles. Por isso eles também estão inconscientes. Então, quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando do id, do ego e do superego no inconsciente. Já quando a gente fala do consciente, a gente está falando só do superego e do ego. Pontuado isso, é importante entender um pouco do que o Freud vai falar no texto dele do mal-estar na sociedade. Tirei um trechinho ou outro dos slides de uma apresentação que a gente fez na aula de psicanálise. Falar um pouco sobre como ele enxerga o homem, como ele enxerga o propósito do homem, como isso se relaciona com o aparelho psíquico, conforme a gente descreveu. Um primeiro ponto, acho que eu vou começar lendo para depois explicar. Para Freud, o propósito do ser humano é a obtenção de prazer. Entretanto, para viver em sociedade, é necessário abrir mão das pulsões de agressividade e sexualidade. Limitação da liberdade e internalização das regras sociais gera culpa e frustração. Uma possível saída é a sublimação, canalizar pulsões, principalmente sexuais, para atividades socialmente aceitas, amor, arte e trabalho. Vale colocar que quando Freud fala sexual, ele não está se referindo só à questão genital, de reprodução, etc. Ele está se referindo a como se fosse uma energia de afeto. Precisaria de um vídeo para explicar, mas não se limitem ao conceito sexual como algo como a gente está acostumado a entender na sociedade. Bom, para começar, eu acho que o primeiro ponto importante entender é que o propósito do ser humano é, para Freud, essa busca pela felicidade, essa busca por esse prazer. Só que o que ele vai argumentar nesse texto do mal-estar na sociedade é que para viver em sociedade, a gente não pode satisfazer todas essas pulsões, esses desejos primitivos do id, porque senão não haveria sociedade, haveria só o caos. E por conta disso, as regras sociais, os limites, etc., se instalam por meio do superego. E aí, só que quando a gente tem essa repressão desses desejos inconscientes, dessas pulsões inconscientes, isso causa frustração, isso gera uma culpa, e esse seria o mal-estar que a gente sente na sociedade, na sua época que ele escreveu, mas que a gente pode fazer um paralelo com os dias de hoje. Nesse sentido, então, quando a gente entende o homem assim, se mostra o porquê de existir o superego, o porquê de existir o id, o porquê de existir o ego como mediador. Agora, brincando um pouquinho com o conteúdo, gosto muito de fazer metáforas criativas que eu acho que ajuda a guardar bastante. Vou fazer uma metáfora de revisão, comparando as duas tópicas, a primeira e a segunda tópica, com um jogo de futebol. Vamos lá. A primeira imagem ela mostra como se fosse o espaço do inconsciente, com o ego, superego e o id. Isso dá para a gente já entender, como a gente falou, tanto o ego, quanto o superego, quanto o id estão no inconsciente. E se vocês pararem para perceber, na imagem, o jogador de futebol representado pelo id está tentando fazer o gol, está tentando atacar contra o superego e o ego. Nesse sentido, a gente pode fazer um paralelo com as pulsões, com esses desejos do id de se realizar, essas pulsões de sexualidade, de agressividade, de morte, de vida, de se realizarem, de virem para a consciência, de ter essa satisfação regida pelo princípio do prazer, como o atacante representado pelo id, e o superego como essa defesa, como esse zagueiro de repreensão e o ego, claro, eu acho que o goleiro não seria o melhor exemplo, mas quando eu fui gerar a imagem no chat GPT foi o que ele conseguiu me dar, e eu falei, tudo bem. Mas o ego seria como se fosse o mediador nesse sentido, mas que também ah, delimitaria nessa questão tanto de quanto a, a repressão do superego, quanto a essas pulsões do id. E mais do que isso, o ego, ele permite essa sublimação das pulsões do id. Você usar desses desejos, canalizar eles para a arte, para o trabalho, como a gente citou anteriormente. Na segunda imagem, falando um pouco sobre o consciente, gostaria que vocês imaginassem que, no caso, aqui esse espaço do consciente, representando o consciente, vocês imaginassem que o ego é o atacante e que o superego é o defensor. O que isso quer dizer?
quer dizer que o superego infringe, impõe ao ego valores, ideais, expectativas, culpa e cobrança, como se fosse um zagueiro que impede de seguir nessa metáfora, mais ou menos que eu acho que encaixa. Então, é como se fosse essa repressão no próprio ego do que ele deve ser, como ele deve ser, que causa muita culpa, cobrança, de novo, vinda pelos nossos pais, também pelo nosso aprendizado e internalização de certos valores, limites, ideais, conforme a gente cresce e amadurece. Portanto, o último ponto importante de falar sobre a primeira e segunda tópica é a questão de que a gente pode pensar a primeira e a segunda tópica num contexto de um campo de futebol. Então, a defesa seria o inconsciente, o meio de campo seria o pré-consciente e o ataque seria o consciente. Mostrando muito que a primeira tópica, consciente, pré-consciente, consciente, tem a ver com os espaços que ocupa dentro do contexto psíquico do ser humano. E que os elementos que ocupam nele variam. Então, por exemplo, aqui não está indicado porque, de novo, a inteligência artificial foi o que ela conseguiu produzir. Mas no consciente deveria estar, por exemplo, o ego e o superego aqui representados. No inconsciente deveria estar o id, o ego e o superego. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a segunda tópica ela tem a ver com o conteúdo que ocupa cada espaço e que a primeira tópica ela tem a ver com os espaços do ser humano que compõem esse sistema psíquico extremamente complexo. É isso. Muito obrigado. Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestões, podem ficar à vontade para colocar nos comentários. Fica aqui meu e-mail, minha rede social, se alguém tiver alguma dúvida. Peço que, se gostaram do vídeo, compartilhem para quem estiver estudando, para quem se interessar sobre o tema. Curtem, comentem. Muito obrigado. Até mais.